Oi pessoal, meu nome é Liber, esse é o Kitnet HQ e eu quero falar com vocês sobre o Balada para Sophie, o novo livro do Pipoca e Nanquim, com roteiros do português Felipe Melo, desenhos do Juan Cavia, argentino, e que tá dando o que falar. É um livro muito bonito, muito bacana. Nele a gente vai encontrar, a história vai abrir com uma jornalista indo entrevistar um sujeito que no passado foi um grande músico. Fez muito sucesso, um músico muito popular. Essa jornalista tem dificuldade para começar a reportagem, porque ele está muito relutante em falar. Só que quando ele começa a se abrir, ele não para mais. Esse músico se chama Julien Dubois. E ele ficou conhecido com o pseudônimo artístico de Eric Bonjour. Daí ele começa a contar e a gente vai descobrir nessa conversa toda a vida dele. A gente vai entender que a vida dele foi marcada pela presença de um outro sujeito, o Simon, François Simon. Eles se conheceram num concurso ainda crianças. O Julien Dubois, ele tocava, mas era por pressão da mãe. A mãe falava, não, você vai ser um músico e tal. A mãe meio que empurrava ele. Ele, de fato, tinha talento, tocava bem, mas era mais por uma questão de prática e trabalho do que de realmente ele ter o, aspas, talento, né? O dom, seja lá o que for. E o Simon, não. O Simon, ele era filho do zelador do teatro, ele tocava, só que ele treinava nos pianos, assim e tal. E quando ele toca nesse concurso, ele vence o concurso porque ele fascina todo mundo. Ele tem um talento extraordinário. Né? Uma relação com a música, uma facilidade incrível. Posso fazer reservas quanto à ideia de talento. E muitos dos meus colegas que desenham, que trabalham com arte, também vão fazer. Porque a gente pode objetar que talento não existe. O que existe é trabalho, o que existe é dedicação. Porém, para efeitos dessa história, o que a gente tem é um sujeito que é extremamente dedicado, que trabalha, que se esforça, que é o Julien Dubois, e você tem essa figura que a gente não conhece ele, a gente não chega a conhecer em nenhum momento da história, porque a gente sempre vê ele à distância e sempre vê ele pelos olhos do Julien, que é o cara perfeito, o Simon, o músico perfeito, o cara que parece que faz tudo com muita facilidade, com uma extraordinária facilidade. E esse cara vira o símbolo de ideal, ele é a encarnação de ideal do Julien Dubois. É tudo que o Julien queria ser. Em outro momento, a Paris é ocupada pelos nazistas e eles vão se encontrar num novo concurso que novamente o Simon vai vencer, só que ele não leva o prêmio porque ele faz uma declaração política contra a ocupação nazista. Daí ele é preso. Daí o nosso amigo Julien faz de tudo para tentar impedir que ele siga. Enfim, é uma história que vai mostrar diversos momentos dessa figura, desse Julien, vai mostrar como ele é assombrado pelo ideal de perfeição que o Simon representa, e vai mostrar como a busca dele de tentar chegar nesse ideal de perfeição, que ele enxerga a perfeição no Julien, vai acabar atrapalhando ele de viver a própria vida. Assim. Ou atrapalhando, ou talvez marcando o modo como ele vive a própria vida. Talvez seja melhor dizer isso. Ele vai conhecer uma dançarina, vai se apaixonar por ela. Por incrível que pareça, a dançarina é esposa do Simon. E ele cria uma relação com ela e se torna um amante dela, conseguindo furar os olhos do grande adversário dele. Só que a relação não perdura, porque a própria dançarina ela percebe que ele estava com ela por causa do Simon. O Simon que não dava bola para ela, o Simon que se trancava no estúdio e passava dias sem olhar para ela, o Simon que nem percebia quando ela não estava em casa. Então, você vai vendo assim que eu acho que tem várias interpretações que você pode dar para essa história. Falar sobre um libelo da arte, do amor, dos encontros, de rememorar a vida. Mas a impressão que mais me ficou, que me mais marcou desse álbum é o olhar do Dubois sobre a própria vida. Ele se vê como um monstro, ele trata e relata várias ações que ele fez durante a vida e que de fato são condenáveis. Deixou pessoas para trás,
trapaceou, enfim, ele tem um olhar muito duro sobre ele mesmo ao contar a história, ele está muito ciente, ele se apresenta para jornalista, ele começa falando, pô, ganhei, fiz fortuna fazendo uma merda de música. Né? Ele se apresenta como alguém muito ruim, o olhar dele sobre ele mesmo é muito crítico, muito cruel. E o modo, esse olhar crítico, cruel, é todo embasado, né? Esse modo de olhar para si mesmo, a idealização que ele faz em torno da figura, né, do Simon. Eu achei o livro muito legal, ele é muito bem feito, assim, a construção dele, você acompanhando, vai ver que o modo como a narrativa intercala os momentos com a jornalista e os momentos de memória, a alteração de paleta de cores, a inserção, o modo como os fatos vão sendo apresentados para a gente vê que ele não tem 2 dedos da mão, né? O Julien, ele perdeu 2 dedos, ele era um pianista e isso encerrou a carreira dele. Mas em que condições que ele perdeu esses 2 dedos? Acompanhando, a gente vai ver que tem tudo a ver com essa busca intensa que ele tem por ser um artista, por ter reconhecimento, por encontrar em si mesmo o valor, e ele não consegue ao longo da vida enxergar o próprio valor por causa das idealizações dele. Lógico, essa é uma leitura minha que eu tenho desse álbum e que me marcou muito. A gente fala às vezes o pessoal fala, um quadrinho que te fez chorar e tal. Lógico que é tudo uma questão de subjetividade. Eu não estou dizendo que é um quadrinho que vai fazer você chorar. E talvez até o final você ache um pouco piegas, assim, as revelações que vão aparecer e tal. Eu não achei piegas, eu achei que faz muito sentido quando a gente olha para trás o que acontece ali, a maquininha narrativa que eles montam faz muito sentido. E o que me tocou realmente é esse olhar cruel que o Julien joga sobre si mesmo, assim, essa leitura que ele faz da vida dele e que ao contar para a jornalista ouvindo, falando com ele, né, os desdobramentos da relação que ele vai construir com a jornalista, né, a própria relação entre imagem e texto, você vai ver que o narrador, né, o nosso Julien, a voz do nosso narrador apresenta uma coisa, só que as imagens que a gente está vendo mostram outras sutilezas. A gente nunca conhece a vida do Simon pelo olhar dele, ele mal fala, tem um punhado de palavras, né? Então, assim, tem toda uma construção ali que eu achei muito legal da narrativa, que tem um monte de pistas, um monte de possibilidades de você ler e se aproveitar desse material. E para mim o que marcou é essa crueldade com que o personagem começa a olhar para si mesmo, né? O Julien, com o qual ele conta a própria vida, como ele não gosta de si, como a imagem do Simon ocupou a vida dele, né? Como essa idealização acabou atrapalhando, talvez, ou, sei lá, formando a vida dele, não sei, né? Coisas para se pensar. Mas é muito legal, cara, essa questão da relação da arte, da idealização, de como a gente quer fazer as coisas todas perfeitas, como a nossa busca pela perfeição e pelo ideal às vezes pode atrapalhar a gente de viver de uma maneira mais leve, mais feliz, né? E o que eu acho bacana do álbum é que, no fim das contas, pegando essa minha interpretação, né, essa leitura que eu fiz, né, que é bem subjetiva, né, eu tenho um bocado de projeções minhas nesse personagem e tal, mas o que eu acho bacana é que no final mesmo, nunca é tarde demais, né? Você sempre pode se permitir olhar para si mesmo com um outro olhar, um olhar mais leve, mais tranquilo e talvez fazer as pazes com você mesmo e com o grande juiz que existe dentro de você, né? Que te impele para que te cobra e te chicoteia para você chegar nesse ideal. Enfim, um livro que cara, me tocou pessoalmente. Acho que, pelo que o pessoal tá falando aí, eu tenho visto outros canais, outros comentários, o livro realmente é bom, mas eu sempre acho que tem aquela questão do subjetivo, gente. Eu não sei se vai tocar todo mundo como me tocou. Eu achei muito legal, pegou umas coisas muito pessoais minhas, assim, eu achei muito maneiro. Espero que esse livro faça tão bem para vocês quanto fez para mim. É uma questão do livro fazer bem. Eu achei muito legal. Se você já leu e quiser deixar a sua opinião, deixa aqui embaixo. Valeu demais e nos vemos na próxima.
Até lá, pessoal!